festival e aí sim vamos ter a participação em massa dos jovens. Por que não? Exato. Deixa-me passar ao Carlos. O Carlos já está há tanto tempo ali a olhar para nós, aqui a falarmos e sem... Boa tarde, Carlos. Boa tarde. Eu começo, antes de tudo, também te queria colocar aqui uma questão. Apesar do ano ter sido assim um bocadinho atípico, e este projeto ter acontecido durante exatamente este ano atípico, até que ponto é que tu achas que... Eu queria perguntar isto também ao Ricardo, e vamos já falar com o Ricardo acerca de todos estes pontos, mas até que ponto é que tu tiveste esta ideia, esta noção de que a vossa ideia, aquilo que vocês queriam, que eram os jovens falarem sobre estes temas, terá chegado ao grande grupo de jovens de Amarante? Tens essa ideia? Achas que se espalhou a mensagem? É assim, eu quero começar naturalmente por cumprimentar os nossos ouvintes, claro. cumprimentar os colegas, a Sara, o Pedro e a José Carlos, e de forma especial o nosso convidado de hoje, o Ricardo, enquanto promotor do projeto Uma Ponte para o Futuro de Amarante. Indo direto à questão que me colocas, do projeto, eu não tenho qualquer dúvida da importância que ele teve para Amarante, em primeiro lugar pela capacidade que teve de promover o debate e a troca de ideias na nossa terra, o que é absolutamente fundamental para que Amarante realmente avance e possa progredir. Eu desde a primeira hora que disse ao Ricardo, ele sabe que estava disponível para participar, bem como a estrutura que presido, neste caso a JSD. Os próprios temas que foram aqui abordados foram evidentemente muito, digamos, diversos, desde o ambiente, a educação, a política, a economia, a cultura, o património, etc. E, portanto, qualquer um destes temas, naturalmente que os jovens, cada jovem individualmente se pode interessar mais por um ou por outro, mas indiscutivelmente que são temas que preocupam os jovens e que motivam a sua participação na sociedade. E por isso, efetivamente, com isto discutiu-se aquilo que realmente preocupa os jovens. E desse ponto de vista, evidentemente que o projeto, tendo por base esse tipo de objetivos, tem conseguido cumpri-los desse ponto de vista. E até pela capacidade, também os meus colegas aqui hoje já o disseram, de se abrir à sociedade, ou seja, não estamos aqui a falar de um projeto que fosse meramente ligado às juventudes partidárias, ou seja, nós tivemos também aqui, digamos, as associações do nosso Conselho e, portanto, desse ponto de vista conseguimos aqui ter uma abrangência maior do que aquilo que poderia ser se fosse apenas meramente juventudes partidárias ou partidos políticos. E, portanto, eu acho que este projeto também demonstra que, efetivamente, uma realidade que nós já temos há muito tempo e que contrasta com o passado, que é de que, efetivamente, as juventudes partidárias já não têm o monopólio da intervenção política dos mais jovens, ou seja, os jovens podem participar na política mesmo que não queiram integrar uma juventude partidária. Naturalmente que eu, o Pedro e a Sara, liderando as juventudes partidárias, gostaríamos, naturalmente, de que mais jovens se juntassem, cada um de nós gostaria que fosse a nossa em concreto, não é? Mas naturalmente que gostaríamos disso, mas eu acho que o mais importante e o que é fundamental é que participem na política, ou seja, se mesmo que eventualmente não queiram integrar um partido ou uma juventude partidária, devem na mesma participar na política, porque isso é absolutamente fundamental, quer em Amarante, quer no país. E, portanto, desse ponto de vista, eu acho também que o projeto contribui para que nós possamos, ou seja, discutindo estes temas, e todos eles são temas políticos, ou seja, porque a política engloba os mais variados temas que foram aqui discutidos, contribui também para que se possa aqui desmistificar a imagem negativa que muitas vezes a sociedade em geral, desde os mais jovens aos mais velhos, tem da política e dos políticos, ou seja, um conjunto de comportamentos errados. Nós ainda no final da semana passada, tivemos aqui um caso judicial que é de todos conhecidos e que também ajuda a realmente danificar ainda mais a imagem que as pessoas têm da política. Eu acho que este tipo de projetos pode contribuir no sentido inverso de, efetivamente, se perceber que não é pelo facto de alguns políticos terem comportamentos errados ou de alguns atores políticos mancharem a política que se deve arrastar para lá todos os outros agentes que participam na política. Eu acho que nós temos que ver e distinguir uma coisa da outra. E, portanto, aquilo que eu me parece que, em suma, o projeto tem como o Ricardo, melhor do que eu, naturalmente, como promotor, poderá dizê-lo, mas aquilo que sempre desde o início a mim me parece que é a questão básica do projeto é a capacidade realmente de nós podermos abrir-nos à sociedade e podemos ter a participação da sociedade como um todo para efetivamente debatermos e daí partirmos para as melhores soluções, neste caso para a nossa terra, para Amarante, mas isto pode ser replicado, como é evidente, a nível nacional.
Muito bem, Carlos, obrigado. Deixa-me então passar para o Ricardo, realmente. E aqui, aproveitando aqui a deixa do Carlos, era isto que eu te queria também perguntar. De todos os temas, e queria que me explicasses muito bem como é que aconteceu, como é que correu, dar aqui um pequeno resumo, o mais breve que fosse possível, mas ao mesmo tempo, nesse caminho que podes fazer a explicar como é que correu esta ponte, saber que temas, dos temas que foram discutidos, desde a economia amarantina, a cultura, a cidadania, a política e de futuro. Aliás, houve um programa que eu acho muito, que é das coisas que a mim mais, e isto é uma coisa muito pessoal, que mais me interessa, que é aquela questão que tu colocaste de a esquerda e a direita se fazem sentido hoje em dia, que eu acho isto muito importante, principalmente os jovens discutirem isto. Mas nestes temas que vocês discutiram, o que é que tu achaste mais importante versus aquilo que tu realmente sentiste que foi mais popular, digamos assim? Percebes a pergunta? Ou Sim, seja, percebi, há temas que às vezes são muito importantes, que nós podemos pensar que até são muito importantes, e que são na realidade muito importantes, mas que depois, se calhar, não atraem tanta atenção de quem está a ouvir. E, portanto, qual é a tua análise depois deste tempo? Bem, obrigado. Eu posso dizer que tenho uma abordagem mais holística da vida e do conhecimento, ou seja, vejo que é mais do que uma soma de partes, que está tudo interligado e por isso mesmo, quando falamos do ambiente, também temos de falar de educação ou de falar de economia e vice-versa. E quando falamos de economia, também abordar esse plano mais ambiental e educativo. Nesse sentido, nós fizemos, melhor dito, e fazendo um resumo rápido, eu lancei este convite a um conjunto de pessoas e de associações. Eu não me limitei apenas às associações políticas nem cívicas. A ideia do projeto é exatamente essa, ou seja, é fazer uma ponte na sociedade, fazer uma ponte de convergências, e por isso mesmo eu tive esse cuidado, e aliás tivemos esse cuidado de convidar diversas pessoas e associações de vários pontos do Conselho. Depois tivemos a aceitação de 6, neste caso com as associações que os colegas e que a colega aqui presente já representam e já mencionaram. Ainda tivemos o Sem Ideias, tivemos o projeto 1513, a Casa da Juventude, e ainda o apoio do vereador, da Câmara Municipal. E depois fizemos uma coordenação, fizemos um conjunto de conversas, de reuniões, e chegámos a uma definição de quais os temas mais importantes para levar a debate. Ficaram 8, ou seja, o ambiente, cultura, desporto e economia, a educação, a juventude, a política e a saúde, e penso que nessa matéria também tivemos uma representatividade enorme dos nossos jovens, cerca de 30, penso eu, que participaram, ou seja, isto revela uma vitalidade imensa da sociedade e o interesse que manifestaram em nos ajudarem e em participarem de forma ativa na discussão pública das temáticas, e como disse o Carlos, o Pedro e também a Sara, claro que há jovens que se interessam mais por uma área ou por outra, mas como disse, eu penso que acima de tudo é uma abordagem mais holística, ou seja, está tudo mais ligado, e por isso mesmo, quando falamos de determinada área, de determinado tema, não podemos deixar no esquecimento as áreas que são similares e que se unem. Por isso, até aproveito... Mas tens uma ideia de que, como quais temas ou que temas é que foram mais ouvidos, que tivestes mais participação, se calhar, quer dizer, tu tinhas participação, as pessoas iam participando. Não tens assim uma ideia, não tens uma noção? Sim, nós temos dados, e posso dizer que a média foi equa, ou seja, foi equivalente, mais ou menos. Claro que houve um debate ou outro que teve mais participação, como o do desporto, por exemplo, por motivos óbvios. Penso que muitos jovens têm um interesse essencial nessa matéria. O da juventude também teve imensa gente, por exemplo, mas como disse, houve um interesse geral em todos eles, e penso que se pautou
por essa capacidade que também os oradores tiveram e foram fantásticos em nos darem perspectivas muito diversas e enriquecedoras. Posso dizer, ao mesmo tempo, que por exemplo, quando falamos desta questão de que tema é que importa mais ou que importa menos, importa reiterar que neste caso é subjetivo, ou seja, há muitas paixões, há pessoas que preferem um ou outro, mas a ideia do projeto, e quando fizemos esta definição dos 8 temas, foi tentar dar uma amplitude máxima de interesse e de problemáticas que pudessem, assim, de facto, levar a uma discussão mais otimizada e fundamental acerca do que é essencial para o futuro. Portanto, nos temas em que participou o Pedro, que nível de audiência é que nós tivemos? O Pedro esteve no ambiente e foi bastante bom também. É verdade. Foi bom? Então, aqueles que bateram os recordes todos... O ambiente foi ótimo. Foi ótimo. Foi o da abertura. Foi o da abertura. Foi logo para abrir em grande. Então, os níveis... Na altura até tive... Sim. Diz, Ricardo. Estava a dizer que até na altura tivemos um ataque das máquinas e houve uma falha enorme de internet, mas depois rapidamente conseguimos dar a volta e superar isso. O Carlos, eu não sei até que... O Carlos, por acaso, confesso que não sei em quantos... Ele participou em quantos programas. O Carlos, para aí em 2, não? Não, em mais. Participou no da política, no do ambiente, no 3? da saúde. Sim. Então, porque eu digo assim, os que apareceram mais vezes, como a Sara e como o Carlos, o Pedro quantas vezes é que conseguiu estar? Uma vez, foi no primeiro logo, no do ambiente. E, portanto, os níveis de audiência foram baixos, correste logo com ele, fizeste tudo. Não, depois, não foi nada disso. Os da Sara e o do Carlos, então, eles foram sempre convidados porque eles atraíam grandes audiências. Não, estou obviamente a brincar, mas... aqui tem a ver muitas vezes, porque estes jovens, eu estou farto, eles já estão cansados de me ouvir, eu gabo-lhes muito a força, esta determinação em continuarem a lutar por aquilo em que acreditam. Mas depois acontece muitas vezes que depois há chatos como nós, como eu e como tu, que os querem trazer para falarem e para participarem e eles não se conseguem dividir e muitas vezes depois não conseguem estar em todos os lados ao mesmo tempo. Mas ainda, voltando então atrás... que temas, então, e que conclusões, tens ideia das conclusões que conseguiste tirar? Há, sim, algumas conclusões que tenhas conseguido tirar dos temas em que foram discutidos? Chegas ao fim de uma discussão e há conclusões a tirar. Sim, por certo. E, aliás, nós teremos, em breve, um documento que tem essa síntese do que foi alvo de debate e das conclusões que retiramos de cada capítulo, de cada debate que fizemos, e que será público, será de acesso público para poderem ver e consultar e partilhar com os amigos também, para que as ideias dos nossos jovens cheguem ao maior número possível de pessoas. Por isso mesmo, eu considero que em termos de conclusões mais gerais, posso dizer ou avançar que houve uma participação muito dinâmica. Tivemos um interesse também ótimo, mesmo em nível de comentários, de pessoas que nos seguiam e que também tiveram essa simpatia de nos dizer que gostavam, que apreciavam o projeto e de dar os parabéns. Ao mesmo tempo, penso que tivemos, e apesar de termos um conjunto de presenças mais repetidas em alguns debates, o que é justificável, como é óbvio, claro, mas claro. Neste ponto eu dei esse poder, e entre aspas, às associações para nos indicarem os indivíduos, os elementos que queriam para debater. Claro que depois houve um convite a outro que eu mesmo fiz, mas mesmo assim partiu claro. de cada um e do que pensavam acerca de determinado tema. Também eu auguro, ou pelo menos espero, que tenha sido dentro das capacidades e da disponibilidade que as associações tiveram para levar determinada pessoa àquele momento e àquele debate. E conclusões? As conclusões, deixa-me perguntar sobre as conclusões, que entretanto este grupo de debates vai-se repetir? Tens ideia de o fazer novamente no futuro? É possível, ainda não está nada fechado, mas é possível. É uma questão de perspectivar e de debater com os colegas e com as associações. Se o balanço é positivo, eu penso que poderá ser
replicável e repetido sem qualquer dúvida. Agora, penso